Olá, estamos juntos de novo, eu, professor Oswaldo, e você, para nós tratarmos da bela história, da magnífica história e de sua preparação para o vestibular e para a prova do Enem, que é fundamentalmente a nossa questão aqui. Vamos lá, vamos aprofundando os temas, espero que você esteja estudando, não me engana não, hein? Estuda, hein, cara? Você, minha aluna, você, meu aluno, se preparem bem para a prova do vestibular, para as provas de vestibular que você vai fazer e para a prova do Enem, beleza? E agora nós vamos tratar de temas de história geral. E um tema muito importante na história geral, temas que caem bastante, que é justamente a história da Grécia. Grécia é um dos tópicos, de maneira geral, nos vestibulares. E é importante que a gente dê uma aprofundada. E nós vamos aí dividir a Grécia em algumas aulas para a gente poder ir aprofundando os temas. Então vem cá comigo, vamos dar uma olhadinha ali, ó. Origens da civilização grega. Essa é a nossa primeira aula. E nós vamos tratar aqui de alguns temas, certo? Como, por exemplo, a própria origem da civilização grega, a importância do solo e do relevo para a história grega e do relevo, certo? E também os primeiros períodos históricos da Grécia, os primeiros períodos em si. Beleza? Então vamos lá, vamos começando. Primeiro vamos localizar a Grécia em termos de território, vamos dar uma localizada na Grécia. Vem comigo, dá uma olhada no mapa. Aonde está a Grécia? A Grécia não é o azul. A Grécia também não é o cinza. Beleza? Aí você vai dizer, professor, a Grécia que está em preto. Não, isso é o nome, né, ilustre? Pelo amor de Deus, né? Grécia, não. A Grécia é o que está em verde. A Península Balcânica, que você está vendo aqui embaixo, e as ilhas ao redor da Península Balcânica, como, por exemplo, a ilha de Creta. Certo? E todas as ilhas que estão ao redor da Península Balcânica, beleza? A isto nós chamamos de Grécia. Grécia, que os próprios gregos não chamavam assim. Se, por exemplo, você pegasse uma máquina do tempo e voltasse lá para o período da Grécia e perguntasse para um grego, estou na Grécia? Ele ia dizer, não, lamento, o senhor não está na Grécia. Mas como eu não estou na Grécia? E com ainda tradução simultânea, hein? Mas como eu não estou na Grécia? Não está na Grécia. Aonde você está? Na Hélade. Hélade? Sim, porque o grego chamava a si mesmo de Heleno, porque ele vivia na Hélade. Grécia é o nome que vem depois, tá? Mas a princípio eles chamavam a si mesmos de helenos e, portanto, por quê? Porque ele vivia na Hélade. Beleza? Bem, vem comigo aqui. Nós temos um mapa grego aqui embaixo, como você está vendo, certo? As regiões que nós vamos denominar de Grécia, nós temos aqui. E quem ocupou esses territórios que nós chamamos de Grécia? Vem para cá comigo, vem para cá. Vamos entender. Primeiro, nós sabemos que o homem surgiu aonde? Na África, né? O Homo sapiens, ele surgiu na África. E aí ele vai migrar para outras regiões e ocupar o mundo inteiro, correto? Beleza, tudo bem até aí. Então vamos lá. O homem surge ali numa região subsaariana, abaixo do Saara, na África, e a partir daí ele vai migrar, por exemplo, para o Oriente Médio. Do Oriente Médio, ele migra para uma região mais ao Oriente, perto ali do rio Indo. E deste rio Indo, ele irá migrar para outras regiões, Extremo Oriente e depois a Europa propriamente dita. Este povo que vai migrar e vai ocupar a Europa e as várias regiões da Europa, nós chamamos de povos indo-europeus. Entende por quê? Regiões que vêm da região do rio Indo, mas que se tornaram europeus. Joia? Por isso, indo-europeus. Destes povos, nós temos aqueles que irão ocupar a Grécia e irão se tornar o povo que nós chamamos de gregos hoje. Os aqueus, os jônios, os eólios, os dólios, sendo que os primeiros a chegar foram os aqueus. Depois os jônios, os eólios e, por último, os dórios, certo? Mas esses povos indo-europeus é que irão ocupar aquilo que nós chamamos de Grécia na atualidade. Vem comigo de novo. Bem,
É importante que a gente perceba, nessa ocupação da Grécia, certos fatores que foram determinantes para a própria história grega. Alguns fatores de relevância, de novo, anota aí, muito importante para o seu vestibular. Primeiro fator, me acompanha. O primeiro fator, a pobreza do solo. A pobreza do solo. Veja, esses povos indo-europeus migraram para a região que hoje é a Grécia, mas o solo não é extremamente fértil, de forma nenhuma o solo é extremamente fértil. Eles tinham agricultura sim, mas era um solo pobre, não tão rico para poder dar agricultura em grandes extensões de terras férteis. Lembre-se, nós estamos falando da Grécia, uma das duas sociedades, civilizações escravistas, né? Essas civilizações, Grécia e Roma, nós estamos destacando agora a Grécia. Esta civilização, ela vai se estabelecer nesta região, mas como eu disse, ela não é uma região extremamente rica, com grandes extensões de terras férteis, né? Não vai ter isso, como por exemplo Egito e Mesopotâmia tiveram, que você já conhece. Não tiveram isso. Então o que vai fazer? Esse solo extremamente pobre vai levar os gregos à conquista de mais territórios, à conquista de outros territórios além Península Balcânica. Percebe? Justamente para buscar mais terras para a agricultura e, portanto, junto com essas terras vão adquirir escravos, certo? Dentro da própria constituição da sociedade grega, que é uma sociedade escravista. Se tornará uma sociedade escravista. Vem comigo. Bem, depois o segundo ponto, península de solo extremamente recortado. Se você der uma olhada, vamos dar uma olhadinha aqui no mapinha que tem do lado da Grécia, se você observar, olha que solo extremamente recortado, que contato com o mar eles têm aqui, ó. Eles têm contato com o mar por todas as regiões, eles estão em contato com o mar, todas as regiões. Isso fez com que, ora, o óbvio, fez com que o grego se voltasse para o mar e se tornasse um povo extremamente navegador. Tanto que todas as histórias, da própria mitologia grega que você conhece, sempre estabelece esse contato com o mar, o grego está sempre navegando, né? Esse contato com o mar, o solo extremamente ruim, vai fazer com que essas conquistas sejam via mar. As principais conquistas territoriais dos gregos serão via mar, o que vai marcar as diásporas, né? Principalmente a segunda diáspora, dispersão. Eles vão se dispersar por regiões, tomando outras regiões, além Mediterrâneo, no norte da África, Oriente Médio, adiante, chegando quase à Península Ibérica, onde hoje nós temos Portugal e Espanha, se espalhando, né? Justamente por conta desse solo pobre e desse território extremamente recortado pelo mar, que vai permitir com que eles se tornem navegadores e, a partir daí, excelentes navegadores. Mas tem outro aspecto importante, lá embaixo, dá uma olhadinha, diz ali, ó, relevo montanhoso e litoral recortado determinou a fragmentação política. Anota aí, fragmentação política. O que é uma coisa fragmentada? Diz você para mim. O que é uma... Isso mesmo! Você matou na hora. O que é fragmentado? Partido, quebrado em vários pedaços. Então isso quer dizer o quê? Que a Grécia nunca, na antiguidade, se unificou em termos políticos. Na verdade, nós, historiadores, falamos meio errado para você, porque a gente diz a Grécia. De uma certa forma, nós poderíamos dizer as Grécias, porque todas as cidades gregas, as cidades-estado gregas, as polis, foram cidades independentes, com seu próprio exército, sua própria administração, seu próprio governo. Eram como se cada cidade fosse um paizinho. A única coisa que, digamos assim, unificava a Grécia era a cultura. Na cultura, na língua, nos costumes, nas tradições, na religião, isso os tornava um povo só. Mas politicamente, não. Politicamente, eles eram fragmentados. Grava isso, por favor. Bem, vamos adiante, vamos lá. Agora, a partir daí, nós podemos dividir os períodos históricos gregos em 5 períodos a saber. Vem comigo, olha lá.
Primeiro, período pré-homérico. Depois, período homérico. Depois, período arcaico, o clássico e o helenístico. Importante, vem para cá comigo. Importante. Você poderá, no seu vestibular, encontrar 5 períodos históricos, ou 4. Tá? Grava isso. Se você encontrar 5 períodos históricos, é o que eu acabei de mostrar para você. Se você encontrar 4, o que houve? Então anota. Se você encontrar 4, qual foi o período que saiu? O pré-homérico. Por quê, professor? Como assim? Explico, presta atenção aqui. Veja, o período pré-homérico trata da ilha de Creta e da invasão dos aqueus, dos primeiros povos que chegaram e se tornarão os gregos, sobre essa ilha de Creta. E alguns historiadores colocam a seguinte ideia: espera um pouquinho, Creta é povo grego? Não. Então, se não é povo grego, não tem que estar na história grega. Então, ele corta o primeiro período, o período pré-homérico, que fala sobre os cretenses. Outros historiadores dizem, não, espera um pouquinho, não é povo grego, mas eles influenciaram no povo grego, na cultura grega? Sim, influenciaram. Bom, então tem que fazer parte. Então, essa discordância entre os historiadores pode colocar 4 ou 5 períodos históricos para você. Tenha cuidado, tá? 5 ou 4 períodos históricos. Mas vamos agora dar uma olhadinha em alguns deles. Vamos lá. Primeiro, o período pré-homérico. Foi quando os primeiros indo-europeus chegaram, por volta de 2000 anos antes de Cristo. Chegam e vão ocupando os territórios da Grécia e chegando, inclusive, até a ilha de Creta, certo? Eles vão se espalhando pelas ilhas e pelos territórios ao redor. Depois virão os jônios, depois virão os eólios e vão ocupando as regiões, vão ocupando essas regiões. E é nesse momento que nós vamos ter uma mistura da cultura desses povos indo-europeus com a cultura dos cretenses, que já viviam ali. Esses cretenses, inclusive, tinham uma civilização tremendamente desenvolvida, com cidades maravilhosas, chamadas de cidades-palácios. E os aqueus, que serão os futuros gregos, né, eles vão absorver esta cultura. E dessa mistura, nós teremos, inclusive, aquilo que nós chamamos de civilização creto-minoica, que é justamente a mistura da civilização que estava ali, a civilização cretense, com os aqueus, esses que se tornarão os gregos que chegaram. Aí você tem a civilização creto-minoica, beleza? Anotou? Pois é, justamente essa mistura de tradições, de costumes. Por exemplo, nós falamos muito em mitologia grega, Zeus, Hades, Poseidon, Afrodite, a deusa da beleza, vários deuses. Se você olha aprofundadamente, essa cultura é uma cultura mais cretense do que grega. Por quê? Porque ela foi absorvida pelos gregos dos cretenses. Tanto que se você observar e der uma lida em mitologia grega, você vai ver que muitas das lendas, dos mitos da mitologia grega, elas falam de coisas que aconteceram em Creta. Sim, porque os gregos absorveram essa cultura para si e a adaptaram para si. Muitas das histórias acontecem na ilha de Creta. Dentro disso, vem comigo aqui, vamos dar uma olhadinha numa coisinha importante. O mito de Teseu e o Minotauro. Importante o mito do Teseu e do Minotauro. Veja, mitos, lendas, caem em vestibular também. Mas você tem que entender em que sentido. Presta atenção, você tem que entender em que sentido. No sentido de representar algo. Qual é a função do mito? Primeiro, vamos entender qual é a função do mito. O mito, entre algumas das suas funções, é representar de uma forma alegórica, fantasiosa, algo que efetivamente tenha acontecido, ou passar padrões de atitude e comportamento para as gerações que virão. Nesse sentido, a história de Teseu e o Minotauro é muito importante. E mitos já caíram em vestibular para nos mostrar certos aspectos da cultura grega, por exemplo. Então vamos lá. Você que já conhece a história de Teseu e o Minotauro, como é que é a história? Vou dizer rapidinho para você. Ora, você tinha um monstro, né, lá na ilha de Creta, que vivia lá nos
nos subterrâneos, num labirinto nos subterrâneos, e toda vez vinham, eram reunidos jovens gregos, que eram tomados pelos cretenses, para alimentar esse monstro. Beleza? Joia. Aí o que aconteceu num determinado momento? Um herói chamado Teseu, e toda vez que eu falar a palavra herói de gregos, você lembra, ele é um semideus, tá? Esse Teseu, ele pega a sua espada, pega seu escudo e vai para a ilha tentar matar esse monstro, que é cabeça de touro e corpo de gente, um monstro terrível. E ele vai para matar. Só que se ele entrar no labirinto, no final das contas ele não vai saber sair do labirinto. Pô, o que ele vai fazer então? Ele tem que dar um jeito. Aí a princesa lá de Creta se apaixona por ele e dá um novelo de lã para ele. E no final das contas ele entra, né, amarra na pontinha do labirinto, sai do labirinto e vai entrando, chega lá, mata o monstro e vai embora. Tá, o que tem isso de mais? Importante. Agora anota aí, importante. Qual é o aspecto importante? Na verdade, é uma representação alegórica, uma fantasia para nos contar a vitória do jovem povo grego, os aqueus, sobre a antiga civilização cretense. Percebe? O monstro representa a grande civilização cretense. E o jovem Teseu, herói grego, representa a juventude do povo grego chegando e vencendo a civilização dos cretenses. Percebe? Um mito para nos contar algo que tenha acontecido no passado. Uma representação alegórica de algo que aconteceu no passado. Beleza? Vem comigo aqui. E aí você vai olhar, nesse momento nós temos a chamada primeira diáspora. O que é uma diáspora? Uma dispersão. Quando, pela primeira vez, esses aqueus, os eólios, os jônios, se espalharam pelas ilhas. Se espalharam por quê? Por conta dos dórios, outro povo indo-europeu que chega, extremamente violento, e acaba espalhando, fazendo que eles se dispersem, a princípio ali pela própria região da Grécia e algumas ilhas ao redor. É nesse período que nós teremos a formação das genos, das famílias, né, do estabelecimento de tribos, de famílias de mesma consanguinidade, de mesmo sangue, liderados por um patriarca, por um patriarca, e que vão se estabelecer em várias regiões, além de apenas a Península Balcânica, a primeira diáspora. Joia? Vem comigo, vamos adiante. O segundo período que nos interessa agora é o período homérico. Esse período se baseou nas obras de Homero. Homero não viveu naquele período, ele viveu na Grécia Antiga, mas não naquele período. Ele vive algum tempo depois, mas ele, através das tradições orais, vai escrever os poemas Ilíada e Odisseia. E o que nós conhecemos a respeito desse período, fora achados arqueológicos, é justamente as obras de Homero nos falando desse período. E aí nós temos as duas obras, Ilíada e Odisseia. Elas tratam de quê? Ilíada trata da guerra de Troia. E Odisseia nos conta a história do herói Odisseu, isto é, do rei Odisseu, melhor falando. Rei Odisseu que foi o que teve a ideia do cavalo. Lembra-se do cavalo que eles enchem de soldados e mandam para dentro da cidade de Troia? Quem teve essa ideia foi o Odisseu, né? E ele se dá bem na parada. Conseguem vencer. Depois de 10 anos de cerco, eles conseguem vencer a cidade de Troia. E a partir daí, depois, o Homero vai nos contar as histórias de Odisseu. Joia? Vem comigo aqui. Durante esse período, então, as genos se estabelecem mais definitivamente. Joia? Vem comigo. Na história de Troia, o que causa o ataque dos gregos a Troia? O rapto da princesa Helena, né? O príncipe Paris rapta a princesa Helena de Esparta, né? E leva com ele daí o marido de Helena, o Menelau, reúne as outras cidades gregas e partem para atacar a cidade de Troia e buscar de volta a princesa Helena, que foi cruelmente raptada. Gente, sério,
dá uma olhada aqui nessa imagem que nós temos de Helena. Dá uma olhadinha na Helena. Por favor, mostra a Helena aí para mim, mostra a imagem, fala para mim a verdade. Helena está com cara de quem está sofrendo porque foi raptada? Olha, fala a verdade. Ela está com cara de sofrimento? Estou sendo raptada? Ó céus, ó dor. Vem para mim, vem para mim, vem para mim. Claro que não. Tadinha da Helena, né? E acabou sendo raptada, e aí eles foram, atacaram a cidade, levaram 10 anos, destruíram Troia e buscaram Helena, né? Veja, essa é a história, como eu disse, é um mito, né? Mas nós historiadores teremos a história daí mesmo. E na história nós acreditamos o seguinte, viu? Que na verdade não houve princesa Helena, não. Houve uma disputa comercial, anote aí, entre as cidades gregas e a cidade de Troia, que dominava muitas regiões comercialmente. Os gregos se uniram para destruir o concorrente comercial, digamos assim. Essa seria a efetiva razão, e não uma princesa. Até por quê? Por que essa princesa não tem nome? Aí você diria assim, mas ela tem nome, professor, o nome dela é Helena. Não, não tem. Lembra? O que é Heleno? Grego. Então, apenas o que diz o nome dela? Que ela era grega. Só isso. Na verdade, uma alegoria para nos contar, de repente, sobre uma disputa comercial entre gregos e troianos. Beleza? Vem comigo aqui, vamos lá. E como eu falei para você, depois nos fala justamente a Odisseia, nos fala das aventuras do Odisseu e nos apresenta a mitologia grega. Esse é o grande feito de Homero. Ele nos apresenta a mitologia grega, a mentalidade da época, a forma como eles entendiam, sentiam, agiam no mundo grego naquele período. E ele nos apresenta o herói grego, aquilo que devia ser um grande guerreiro grego. Herói, substitui a palavra que eu usei por guerreiro, tá? O grande guerreiro grego, aquele que deveria ser tanto intelectualmente desenvolvido quanto fisicamente, né? Mente sana em corpore sano, a ideia do guerreiro perfeito. E Odisseu vai justamente apresentar para nós esse guerreiro perfeito. Vem comigo. Nesse período nós temos a segunda diáspora, a segunda dispersão, que é justamente quando os gregos vão se espalhar por vários territórios, além Grécia, além ilhas ao redor, alcançando o Oriente Médio, o norte da África, indo até regiões da Península Ibérica. Isso é onde hoje nós temos Portugal e Espanha, certo? Bem, e também é o período da substituição da queda dos gênios e o surgimento daqueles que serão os nobres desse período, os eupátridas. Voltaremos a conversar sobre isso, beleza? Bem, então a partir daí, nós temos aqui algumas atividades para você, tá? Primeiro, você vai assistir um vídeo, importante, assista o vídeo. Você já viu o filme Troia? Muito importante esse vídeo, porque você vai entender o filme e fazer as ligações com o que é histórico, efetivamente, do filme ou não. E depois responda para nós esta questão aqui de vestibular. Responda e vê como é que você se sai. Importante, tá? Você já pegar uma questãozinha de vestibular e respondê-la. E não se esqueça, assista esse vídeo e a partir dele tente localizar os aspectos históricos ou não do filme e depois até você pode assistir o próprio filme. Beleza? Espero que você tenha gostado. Um abraço, até a nossa próxima aula e, lógico, evidente, obrigado!